Pergunta: o que é a habitação do Espírito Santo? A habitação do Espírito Santo é a ação pela qual Deus toma residência permanente no corpo de um crente em Jesus Cristo. No Antigo Testamento, o Espírito ia e vinha dos santos, capacitando-os para um certo serviço, mas não necessariamente permanecendo com eles. Vê Juízes capítulo 15, verso 14. 1 Crônicas capítulo 12, verso 18. Salmo 51, versículo 11. E Ezequiel capítulo 11, verso 5. Jesus revelou aos seus discípulos o novo papel que o Espírito da Verdade iria desempenhar em suas vidas. Vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. João capítulo 14, versículo 17. O apóstolo Paulo escreveu: acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? Porque fostes comprados por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. 1 Coríntios capítulo 6, versos 19 e 20. Estes versículos estão nos dizendo que o crente em Jesus Cristo tem a terceira pessoa da Santíssima Trindade, o Espírito Santo, vivendo nele. Quando o indivíduo aceita Cristo como seu Salvador pessoal, o Espírito Santo dá ao crente a vida de Deus, a vida eterna, que é realmente a sua própria natureza. Tito capítulo 3, verso 5, e 2 Pedro capítulo 1, verso 4. E o Espírito Santo passa a viver dentro dele espiritualmente. O fato de que o corpo do crente é comparado a um santuário onde o Espírito Santo vive, nos ajuda a entender de que a habitação do Espírito Santo realmente se trata. A palavra santuário é usada para descrever o Santo dos Santos, o santuário interno, na estrutura do tabernáculo do Antigo Testamento. Lá, a presença de Deus aparecia em uma nuvem e se encontrava com o sumo sacerdote, o qual vinha uma vez por ano ao Santo dos Santos. No dia da expiação, o sumo sacerdote trazia o sangue de um animal morto e o aspergia sobre o propiciatório da Arca da Aliança. Neste dia especial, Deus concedia o perdão ao sacerdote e ao seu povo. Hoje, não há templo judaico em Jerusalém, e os sacrifícios de animais cessaram. O crente em Jesus Cristo tornou-se o santuário do Espírito Santo, já que ele tem sido santificado e perdoado pelo sangue de Jesus. Efésios capítulo 1, verso 7. O crente em Cristo torna-se a habitação do Espírito Santo de Deus. Na verdade, a Escritura diz que ele também é habitado espiritualmente por Cristo. Colossenses capítulo 1, verso 27. E pelo Deus Pai. 1 João capítulo 4, verso 15. A Trindade está envolvida. Já que o Espírito Santo vive no crente, ele causa alguns resultados transformadores. 1. O Espírito habitador vem a uma alma morta em pecado e cria uma nova vida. Tito capítulo 3, verso 5. Este é o novo nascimento de que Jesus falou em João capítulo 3, versos de 1 a 8. 2. O Espírito habitador confirma para o crente que ele pertence ao Senhor e é um herdeiro de Deus e co-herdeiro com Cristo. Romanos capítulo 8, versos 15 a 17. 3. O Espírito habitador instala o novo crente em um membro da Igreja Universal de Cristo. Este é o batismo do Espírito, de acordo com 1 Coríntios, capítulo 12, verso 13. 4. O Espírito habitador dá dons espirituais, habilidades dadas por Deus, para que se possa servir, para que o crente possa edificar a igreja e servir ao Senhor de forma eficaz para a sua glória. 1 Coríntios, capítulo 12, verso 11. 5. O Espírito habitador ajuda o crente a entender e a aplicar a Escritura em sua vida diária. 1 Coríntios, capítulo 2, verso 12. 6. O Espírito habitador enriquece a vida de oração do crente e intercede por ele em oração. Romanos, capítulo 8, versos 26 e 27. 7. A habitação do Espírito Santo capacita o crente rendido a Deus a viver para Cristo para fazer a sua vontade. Gálatas capítulo 5, verso 16. O Espírito guia o crente pelas veredas da justiça. Romanos capítulo 8, verso 14. 8. O Espírito habitador dá evidências de uma nova vida
ao produzir o fruto do Espírito na vida do crente. Gálatas capítulo 5, versos 22 e 23. 9. O Espírito habitador se entristece quando o crente peca. Efésios capítulo 4, verso 30. E ele o convence a confessar o seu pecado ao Senhor, para que a comunhão seja restaurada. 1 João capítulo 1, verso 9. 10. O Espírito habitador sela o crente para o dia da redenção, a fim de que a sua chegada na presença de Deus seja garantida depois desta vida. Efésios capítulo 1, versos 13 e 14. Quando você aceita Cristo como seu Salvador, Romanos capítulo 10, versos 9 a 13, o Espírito Santo faz morada em seu coração, trazendo com ele uma vida inteiramente nova de amor, relacionamento e serviço ao Senhor.